Celebra-se hoje o Dia Internacional da Saúde Mental. Portugal é o país com a taxa de depressão mais elevada da Europa. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, está nos estúdios da SIC Porto. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Este título de país com o maior índice de depressões na Europa, de facto, não é o melhor. De alguma forma, mostra como é que estamos de saúde mental em Portugal? Sim, bom dia. De alguma forma, mostra que precisamos de fazer mais do que o que temos feito. Os resultados nesse aspecto são inequívocos. Não é um problema de hoje, é um problema de há pelo menos uma década, em que os resultados, não só na depressão, mas também noutras perturbações, apontam para que os esforços que temos que fazer têm que ser maiores do que aqueles que temos feito até hoje. Essencialmente, esta estratégia não tem funcionado, é uma estratégia já com muitos anos, não tem funcionado, e os recursos, provavelmente, os recursos que estão a ser postos à disposição para que ela funcione, também serão uma das razões para isso mesmo. E, portanto, sem eles, também dificilmente nós conseguimos, nomeadamente em proximidade, que os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde nesta área, e sem terem acesso a cuidados de saúde nesta área, fica mais difícil que nós possamos melhorar os nossos resultados. Estamos com consumos de psicofármacos também no topo da Europa, a saúde mental acaba por, muitas vezes, ficar refém praticamente do consumo de psicofármacos, e nós precisamos que os portugueses tenham acesso a outros cuidados de saúde que permitam que exista uma alternativa ao consumo de psicofármacos quando estes procuram ajuda em situações em que necessariamente todos nós podemos estar expostos na nossa vida. Doutor, ainda focando um pouco nos números, dos cerca de 400 mil portugueses que sofrem de depressão, um terço não recebe qualquer tipo de ajuda ou de tratamento, são cerca de 200 mil, ou cerca de, não são 200 mil, peço desculpa, um pouco menos, 150 mil ou mais. Diga uma coisa, estas pessoas não recebem qualquer tipo de tratamento, por que razão concreta? Não se deslocam sequer ao médico, aos centros de saúde, ou não há de facto meios para os tratar? Sim, a principal razão é mesmo da acessibilidade. Ou seja, o que nós temos é que, por um lado, aqueles que estão mais carenciados, que estão mais vulneráveis e que precisam de um apoio disponível nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, não conseguem encontrar aí esse apoio. O número de psicólogos para darem resposta é claramente insuficiente, é um assunto que tem vindo a ser debatido na sociedade. O Governo fez um reforço, ou iniciou agora um processo para um reforço com a abertura de um concurso para os cuidados subprimários de 40 psicólogos. É ainda insuficiente, penso que todos sabem disso, o Governo também já o disse. Precisamos de continuar, e este Orçamento de Estado tem que dar uma resposta a isso garantidamente. Se não der uma resposta a isso, estamos todos, deputados, decisores políticos, a sociedade de uma forma geral, a olhar para o lado relativamente a este problema. Por outro lado, então, há também que olhar para o privado. Deixe-me só colocar uma questão. Diga. Então, o elevado número de fármacos que são consumidos pelos portugueses que se encontram em estado depressivo, é um exemplo, são prescritos ou são consumidos, aliás, à revelia da prescrição médica? Não estou a dizer que sejam consumidos à revelia. Aliás, o que os números indicam não é necessariamente isso. O que temos é que a única resposta para quando, por exemplo, os portugueses vão ao seu médico de família, muitas vezes é a prescrição médica destes psicofármacos, porque não existe uma resposta alternativa. O médico de família gostaria muito de poder referenciar para a intervenção psicológica, mas é preciso que existam psicólogos e psicólogas na proximidade, nos centros de saúde, de modo a que essa referenciação possa ser feita. Senão, a referenciação às vezes acaba por fazer, quando é possível, é feita algumas vezes até logo para a última linha, para a psiquiatria e saúde mental, e portanto, mais uma vez, a resposta, por vezes, acaba por ser a única disponível dos psicofármacos. Por outro lado, no privado, para quem tenha mais recursos, ou para aqueles que tenham acesso a subsistemas de comparticipação que lhes permitam ter outro tipo de resposta, também existe um problema
forma de obstaculização ao acesso, porque os seguros de saúde em Portugal não cobrem, na esmagadora maioria das situações, as consultas de psicologia, ou numa outra situação, aqueles que existem, grande parte deles, o que têm é um obstáculo, porque é necessária a prescrição médica para se poder recorrer a uma consulta de psicologia. No fundo, a consulta de psicologia é tratada como se fosse um psicofármaco. E depois temos também, por exemplo, uma ADSE que neste momento ainda mantém também a prescrição médica como necessária para o acesso a consultas de psicologia, que também é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido, para além ainda a não valorização em termos de comparticipação para o acesso a estas consultas, que é algo que, diga-se de passagem, nós já acertámos, já temos um acordo com a ADSE relativamente à alteração desta situação, portanto, a deixar de ter esta prescrição médica como obstáculo ao acesso às consultas de psicologia, à comparticipação destas consultas, no que diz respeito à ADSE, e também já acertámos uma valorização desta comparticipação, mas até agora a nova tabela de regime livre que permitirá que isso aconteça e que os portugueses tenham esta melhoria no acesso, aqueles que têm este subsistema, ainda não aconteceu. Mas nos seguros de saúde é preciso não nos esquecermos, e aqui se vemos a saúde como um sistema onde existe público e existe privado, então os privados também têm que assumir a sua cota-parte de responsabilidade e os seguros também têm que passar a ter esta cobertura. Tudo isto, a sociedade no seu todo, não só a parte pública, têm responsabilidades e precisam de assumir a sua parte para que os portugueses tenham mais e melhor acesso a estes cuidados. Sem estes mais e melhores acessos, nós vamos continuar a assistir, com certeza, a um agravamento da situação, porque vão surgindo novos casos e continuamos a não dar resposta nem aos antigos, nem aos novos casos que aparecem. Portanto, é necessário aqui, porque os recursos estão, nem pelo mínimo estão ao nível dos cuidados de saúde primários, é necessário uma prioridade a esta área da saúde mental, é necessário termos mais respostas. Esperemos então que se altere rapidamente esta situação. Fica aqui o alerta no dia precisamente da saúde mental. Muito obrigado, Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos nos Estúdios do Porto, para nos falar sobre a saúde mental em Portugal. Muito obrigado.